Olá! Glória a Deus! Como que você está? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Que bênção! Glória a Deus! Eu espero verdadeiramente que você esteja abençoado, que você seja abençoado constantemente, mesmo passando por suas tribulações, mesmo passando por seus problemas, as suas lutas do dia a dia, que você seja tremendamente abençoado. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Que bênção. Como é bom estar de volta. Tenho tido algumas lutas, algumas correrias e não tenho conseguido fazer o vídeo, mas a gente sempre está por aqui. Não esqueçam de mim e nem do canal. Amém? Glória a Deus. Não esqueçam da palavra de Deus. Recebam a palavra de Deus. É ela que faz com que a nossa fé aumente. É ela que nos leva ao Pai. A palavra, Jesus, Jesus é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus é a palavra, é o verbo que estava no início. A palavra de Deus diz: no início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Não esqueçam da palavra jamais. Não esqueçam de Jesus jamais. Ele é tudo. Ele é a nossa âncora. Ele é o nosso sustento, nosso escudo, a nossa espada. É Ele. Jesus é tudo para nós. Amém? Glória a Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gosta de fazer assim aquelas orações perigosas? Orações perigosas. Existem algumas orações que são perigosas e que quando nós vamos fazê-las, nós temos que ter o entendimento daquilo que nós estamos falando. Aliás, nós temos que ter o entendimento de tudo que nós falamos com Deus. Tudo aquilo que nós falamos durante o nosso culto, durante o nosso devocional, durante as nossas orações, nós temos que ter muito entendimento e não apenas repetir. Hoje em dia as pessoas têm um mau costume de cantar louvores, as músicas, né? As músicas de louvor e adoração, e elas não prestam atenção na letra, mas elas declaram. Elas vão declarando algumas coisas, e isso vai ficando no mundo espiritual como declarações da nossa boca. A palavra de Deus, ela diz que a nossa língua, a nossa palavra, a nossa fala, a nossa boca tem poder. A nossa boca, aquilo que nós declaramos, tem poder. Então, quando nós estamos orando, quando nós estamos louvando, adorando a Deus, aquilo que nós estamos cantando, aquilo que nós estamos falando, estão saindo da nossa boca como palavras de proclamação. É. Você já viu algumas. E pro outro lado também é a mesma coisa, viu? Você já viu aquelas pessoas que têm o costume de falar assim: ah, eu estou morrendo de fome. Você está morrendo? Não, você não está morrendo, né? Então nós temos o costume de falar coisas que nós não estamos vivendo, e são coisas que no mundo espiritual, principalmente o nosso inimigo, ele tem o costume de pegar essas coisas e usar contra nós mais tarde. Ou até mesmo de fazer com que aquela coisa ruim que nós estamos declarando contra nós, que ela se cumpra. Muitas vezes nós declaramos coisas ruins contra os nossos filhos, contra o nosso cônjuge, a esposa, o esposo, o pai, a mãe, contra os nossos colegas de trabalho ou amigos de faculdade ou qualquer coisa. A gente tem o costume, às vezes, de falar coisas que não devemos. Então nós temos que tomar muito cuidado. Mas hoje eu quero falar sobre as orações que nós fazemos e que são orações perigosas, e que Deus toma isso como compromisso que nós temos.
No livro de Isaías, no capítulo 6, no versículo 8, nós lemos assim: Então eu ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Você já orou dessa forma? Deus tem que fazer isso assim, assim. E aí você fala: Senhor, envia-me a mim. E aí quando Deus te envia, quando Deus te dá a oportunidade, aí você fala: não, mas não era isso que eu queria dizer. Existem algumas orações que nós fazemos e que depois a gente se arrepende, a gente vê que não pensou direito na hora que estava orando. Existem algumas coisas que nós falamos para Deus e que nós assumimos compromisso de que Deus pode nos usar, de que Deus pode nos enviar, pode nos mandar, olha, Senhor, pode deixar que eu vou fazer. Dá para mim que eu faço, não tem ninguém querendo fazer, passa para mim que eu faço. E essas coisas vão nos trazendo compromissos com Deus. E quando a gente não cumpre os compromissos que nós fazemos com Deus, nós começamos a abrir brechas para que o diabo nos acuse cada vez mais. Está vendo? Ele assumiu um compromisso contigo e não fez. Você é fiel com ele, mas ele não é fiel contigo. É exatamente como o diabo estava tentando fazer com Jó. Lá no livro de Jó, Deus coloca Jó. Ele diz para Satanás: viste o meu servo Jó? Íntegro, fiel. E aí Satanás começa a usar coisas. Não, Jó só é assim porque você abençoa ele. Jó só é assim porque você coloca a mão e protege ele por todos os lados. É por isso que Jó é assim. Então nós temos que tomar cuidado com as coisas que nós oramos, com as coisas que nós falamos para Deus, com aquilo que nós pedimos para Deus. Você já orou, por exemplo, para Deus dizendo assim: oh Deus, aumenta a minha fé? Você acha que quando você ora para Deus dizendo: Deus, aumenta a minha fé, o que Deus vai fazer? Ele vai pegar um balde de fé lá no céu e vai derramar sobre a sua cabeça? É isso? Não. Deus vai te dar oportunidades, ele vai criar na sua vida oportunidades para você crer, para você ter fé, para você acreditar sem ver. Quando você pede para Deus, por exemplo: Deus, me dê força. Deus vai te dar oportunidades para que você exercite a sua força. Deus não vai pegar um balde de força e derramar sobre a sua cabeça, ou então vai fazer com que você malhe espiritualmente. Não. Ele vai te dar oportunidades de você exercitar a sua força. Senhor, eu preciso de paciência. Na sua vida vai começar a aparecer situações em que você precisa ser paciente, em que você precisa exercitar a sua paciência. As pessoas muitas vezes vão te fustigar, vão te provocar. Então você vai ter que ser paciente. Alguma coisa que você está esperando vai demorar um pouco mais do que aquilo que você imaginava. Então você vai ter que exercitar a sua paciência. Senhor, em nome de Jesus, me dá mais amor. Deus vai te dar oportunidades de você amar. Vai colocar pessoas difíceis na sua vida para que você decida amá-las, não importa o que aconteça. Então eu chamo essas orações de orações perigosas. Por quê? Porque muitas vezes você ora a Deus pedindo alguma coisa e Deus te dá os meios para que você alcance aquilo que você pediu. Ele não vai colocar na sua frente
uma pratada de amor, uma pratada de esperança, uma pratada de fé. Não, ele vai te dar oportunidades e vai criar na sua vida situações em que você precise exercitar a sua fé, a sua esperança, a sua paciência, o seu amor. No livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 10, nós vemos assim: que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito no céu. Olha só. Primeiro aqui você está pedindo que o reino de Deus venha sobre a sua vida. Quando você pede para que o reino de Deus venha sobre você, você abre mão do seu livre-arbítrio. Você abre mão das suas vontades. Você abre mão dos seus direitos. Por quê? Porque o reino ele pressupõe que existe um rei. E a vontade deste rei prevalece sobre todos os seus súditos, sobre todos os seus seguidores. Então, quando você fala que venha o teu reino, você está dizendo assim: Pai, reina sobre a minha vida. Todas as áreas da minha vida estão diante do Senhor, estão debaixo do seu governo. Reina, toma as decisões, faz de acordo com o que o Senhor quer. E aí a oração ainda continua. Ela fala assim: que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que isso te lembra? Será que você se lembra lá do Getsêmani? Quando Jesus estava no Getsêmani orando e clamando a Deus e vendo que o sofrimento, a vergonha, o afastamento de Deus que Jesus passaria na cruz quando ele recebesse sobre ele todos os nossos pecados. E aí Jesus fala: Pai, se tem condição, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Que a minha vontade não prevaleça, mas a tua. Quando nós oramos isso, nós damos lugar a Deus tomar todas as decisões da nossa vida. Nós damos lugar para Deus deixar a nossa vontade de lado e fazer somente a dele. Fazer com que os propósitos dele, tudo dele, a vontade deles prevaleça na minha vida, na sua vida. É por isso que eu chamo de orações perigosas, porque muitas vezes nós não queremos abrir mão da nossa vontade. E a gente ora dessa forma, talvez para impressionar a Deus, tentar impressionar naquele momento em que nós estamos precisando muito de alguma coisa. E aí nós oramos dessa forma para impressionar a Deus. E aí a vontade de Deus começa a ser feita na nossa vida. A gente tenta ir por um lado, mas dá errado. E Deus nos coloca por outro caminho. E a gente tenta voltar para a nossa vontade e dá errado de novo. E Deus nos leva para a vontade dele. E a gente começa a não entender o que está acontecendo. Sabe, eu já vi casos de pessoas que oraram: Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Na semana seguinte ele é mandado embora. Por quê? Porque aquele emprego onde aquela pessoa está não é da vontade de Deus. Era da vontade daquela pessoa. E aí ele fica desempregado e ele fala: mas Deus, eu estou fazendo a tua obra, eu estou fazendo o que o Senhor quer, eu estou orando para que seja feita a tua vontade e eu perco o emprego. E aí Deus olha lá de cima e fala exatamente isso. Esse emprego não é da minha vontade. Você pediu para que prevalecesse a minha vontade, então você perdeu o emprego. É por isso que eu chamo, mais uma vez falando, eu chamo essas orações de orações perigosas. São orações que nós fazemos e que envolvem abrir mão da nossa vontade, abrir mão da nossa vida,
abrir mão do nosso desejo, abrir mão daquilo que nós queremos, dos nossos direitos, e dizer assim: Deus, o seu direito prevalece sobre mim, a sua vontade prevalece sobre mim. Será que você realmente está disposto a abrir mão de tudo que é seu, de todos os seus direitos, de todas as suas vontades, de todas as suas escolhas, para que a vontade de Deus seja feita na tua vida? É uma pergunta interessante, né? No livro de Lucas, no capítulo 22, no versículo 42, nós lemos assim: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. O Filho de Deus, andando nessa terra, ele clama a Deus, pedindo para que Deus o livrasse da morte, o livrasse do sofrimento. Mas aí no final da sua oração, o que ele fala? Meu Pai, que não seja feita a minha vontade, o meu desejo, mas que se cumpra em mim a tua vontade, os teus propósitos. E Jesus passou por todo o sofrimento que nós conhecemos. Desde a sua prisão, o martírio que ele passou antes da crucificação, a própria crucificação, Jesus passa por todo aquele sofrimento para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. Será que você estaria disposto a morrer por Deus, por Jesus? Será que você estaria disposto a entregar a sua vida em favor da obra de Deus? A ponto de você orar: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua? Sabe, nós estamos assinando um cheque, entregando na mão de Deus e dizendo: Deus, faça de mim o que o Senhor quiser. Se eu tiver que morrer, que eu morra. Mas que a sua obra, a tua vontade, o teu propósito se cumpra. Essa oração, ela quer dizer isso. E muitas vezes nós nos deparamos, nós nos pegamos orando dessa forma, para podermos talvez agradar a Deus, ou agradar aquelas pessoas que estão ao nosso redor enquanto nós estamos orando. Cuidado com as orações perigosas. Cuidado com as orações que talvez você esteja assumindo compromisso que você não está 100% seguro de que você quer cumprir. De que você quer cumprir aquele voto. De que você quer cumprir aquele propósito, aquele acordo que você está fazendo com Deus. No livro de João, no capítulo 3, no versículo 30, nós lemos assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Muitas vezes nós oramos assim: Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça, que o Senhor apareça e eu desapareça cada vez mais. E aí Deus começa a trabalhar na sua vida e você aparecendo menos e cada vez menos e cada vez menos, e a obra de Deus crescendo e sendo feita. E certa vez, certa hora, chega a sua vaidade e você começa a ficar desanimado porque ninguém te reconhece, porque ninguém te dá um tapinha nas costas dizendo: olha, muito bem, parabéns. Mas você orou dizendo: Pai, que eu diminua e que tu cresças. Que eu desapareça e que o Senhor apareça cada vez mais. E aí você começa a querer reconhecimento por aquilo que está sendo feito através de você.
Mas a sua oração disse que você não queria reconhecimento, que Deus fosse reconhecido, que Deus fosse engrandecido, que a glória de Deus aparecesse cada vez mais. E aí você começa a ficar frustrado, você começa a ficar desanimado, você começa a ter vontade de desviar, porque, sabe, você precisa ser reconhecido, você precisa ser admirado, você precisa ser visto. Mas lá atrás, você orou a Deus dizendo: Pai, que eu desapareça e que o Senhor apareça, que eu diminua e que o Senhor cresça. Nós precisamos entender que quando nós fazemos orações a Deus, nós estamos assumindo compromissos. Nós estamos dizendo: Deus, eu vou fazer aquilo que eu estou orando. Eu vou cumprir com o compromisso que eu estou fazendo com o Senhor. Nós precisamos entender que as coisas, as palavras, elas saem da nossa boca como profecias sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida da nossa família. As palavras saem da nossa boca, sabe? Como profecias que irão se cumprir. Nós precisamos entender que tudo aquilo que nós oramos, Deus ouve, mesmo que Ele não nos responda, porque o silêncio de Deus também é resposta. Mesmo quando Deus não nos responde, Ele ouviu a nossa oração e aquilo que nós oramos vai se cumprir. Aquilo que nós oramos, sabe, vai ser feito. A palavra de Deus, ela é bem clara. A palavra de Deus diz que todo aquele que está em Cristo, que anda de acordo com os princípios de Deus, tudo aquilo que ele pedir crendo, ele irá receber. Então, quando nós oramos a Deus, essas orações que nós fazemos compromisso, que nós dizemos a Deus que Ele pode nos usar, que Ele pode nos enviar, todas essas orações, elas são orações perigosas, porque elas vão criar situações em nossa vida para que nós possamos exercitar aquilo que nós estamos pedindo para Deus. Elas vão fazer o efeito da vontade de Deus, por exemplo, se cumprindo na nossa vida e não a nossa. De tudo aquilo que não é de Deus ser retirado da nossa vida, porque nós demos a liberdade para Deus que Ele purifique o nosso ser. Tem um trecho da palavra de Deus que fala que o Senhor nos sonda, nos conhece, conhece o nosso assentar, o nosso levantar. Mesmo quando as palavras ainda não saíram da nossa boca, Deus já sabe quais serão aquelas palavras. Deus sabe tudo sobre nós. E aí, a gente pede para Deus tirar de nós tudo aquilo que não provém dele. E nós começamos a perder algumas coisas, nós começamos a perder algumas amizades que nos são preciosas, nós começamos a perder algumas coisas que não são de Deus, e Deus vai retirando da nossa vida. E nós esquecemos que lá atrás nós oramos para que justamente Deus fizesse exatamente isso para nós, que Ele tirasse de nós tudo aquilo que não provém dele. Que essa palavra hoje venha nos trazer entendimento da necessidade que nós temos de prestar atenção, pensar, meditar antes de orar. Não orar por impulso, não orar por emoção. Orar sabendo o que nós estamos falando, orar sabendo o que nós estamos pedindo e, principalmente, orar com a certeza de que Deus vai cumprir aquilo que nós oramos. Que nós tenhamos esse entendimento e que Deus cada vez mais possa nos dar
a oportunidade de vermos cumprir em nossa vida aquilo que nós oramos para Ele. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Cuidado com as orações perigosas. Pense, medite antes de orar, para que você não venha se arrepender mais tarde. Amém? Glória a Deus. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você quiser e puder, assine o nosso canal. Nos ajude a mostrar para o YouTube que esse canal é relevante, que o conteúdo dele, os vídeos que são postados aqui, são vídeos de conteúdo relevante, que são bons para serem distribuídos por toda a internet. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra e envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Trabalhe para Deus, em nome de Jesus. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre você, sua casa, sua família, aonde quer que você ande, por onde quer que você vá, que você seja uma bênção, que as bênçãos de Deus estejam sobre você, te acompanhem, te persigam, em nome de Jesus. Seja você uma bênção, aonde quer que você esteja, em nome de Jesus. Glória a Deus! Abreijos para você e até o próximo vídeo.